Estudando o Espiritismo em suas mais profundas raízes, percebemos que ele dá um tratamento especial aos animais. Primeiro, em O Livro dos Espíritos, temos a informação que eles passam menos tempo no mundo espiritual e, por experiência, sabemos que eles também vivem menos neste nosso mundo de matéria, com exceção de algumas espécies. Por exemplo, a tartaruga, relativamente. No olhar inteligente sobre eles, notamos que são às vezes ótimos pais. E às vezes também notamos diferenças de personalidade, principalmente nos cães, que têm uma vida mais próxima da nossa. Mas também os gatos têm nos mostrado essas diferenças. A fidelidade de um cachorro para com seu dono, a demonstração de emoções, o padrão vibratório de sua alegria, nos dá uma dimensão melhor de o quanto os animais são espirituais, como têm eles a capacidade de amar já desenvolvida. Este preâmbulo foi para dizer que, se são eles nossos amigos por aqui, companheiros e complementadores delicados dos encantos desse mundo, são também eles que nos aguardam no mundo espiritual, ali com capacidades melhor desenvolvidas, para também nos acompanharem em nossa evolução, enquanto fazem a deles que ainda teriam um caminho mais longo a percorrer. Se bem que, em certos momentos, o comportamento de um ser humano é bem inferior ao deles. Narra o autor André Luiz que nos mundos espirituais de baixa vibração, certos pássaros voejam sobre as emissões mentais negativas dos seres presos por ali e as devoram. Seriam eles os urubus desencarnados? Noutra passagem, encontramos Chico Xavier dedicando imenso amor por uma cadelinha de nome Boneca. E depois da morte da cachorrinha, em outra oportunidade, recebe uma cadelinha de presente e diz Chico que seria a reencarnação da primeira. Na obra de Gabriel Delane, A Evolução Anímica, experiência mediúnica dá conta de que uma aranha, ao ser pisoteada, deixou escapar a sua alma de aranha, sob a evidência de uma médium. Existem, então, correntes que alegam que os animais do mundo espiritual são criações mentais. Porém, não acredito que possamos generalizar. Sim, espíritos podem dar origem a criações mentais de vida fictícia e passageira, mas isso não poderia isentar o mundo espiritual de vida animal, pois seria um contrassenso. Afinal, por que o Criador deixaria os homens solitários no mundo que dizem ser o verdadeiro? O fato de viverem ou terem uma estadia curta no plano espiritual, no dizer dos espíritos a Allan Kardec, ou seja, reencarnam quase que imediatamente, esse quase é relativo. O que é o tempo no plano espiritual, se não muito volátil e ainda incompreendido? As almas dos animais são princípios em crescimento, aprimorando instintos, reforçando necessidades primitivas para depois, de longo aprendizado, alçarem voo mais alto nas primeiras encarnações no reino humano ou, se quiserem melhor adequar, no meio onde começam os processos de aprendizado com pensamento contínuo, esteando na somatização de experiências reencarnatórias com reflexos de seus atos, para assim alcançarem a ideação de projetos de anjos, na mesma trajetória, tanto quanto nós, um pouquinho mais avançados, em direção a Deus.
Imaginemos um bumerangue alçado ao ar, que volta em seguida ao seu alçador. E teremos a imagem do Criador lançando a alma em direção às oportunidades de aprendizado. E esta, depois de abastecida de substancial conhecimento, inicia sua viagem de volta, chegando ao gerador de vida espiritual pleno de conhecimento e amor. Os animais são bumerangues lançados assim, ainda em voo de aprendizado no mergulho nos mundos materiais, mas também aprendendo em outros estágios da espiritualidade. E nós, que fomos lançados antes, somos os bumerangues em viagem mais longa, alguns em retorno para Deus, como aqueles já abastecidos de muito conhecimento e com capacidade de amar bem desenvolvida, como exemplo nosso querido Chico, que também tem à sua frente grande distância a percorrer. Amar os animais não somente é nossa obrigação permanente, mas também desenvolver a empatia necessária para termos o merecimento de seguir com eles, em nossa companhia, em direção a Deus. Seres cujo envoltório material, que até nos serve como alimento, aos quais muito devemos e muito ainda passaremos a dever. Lógico que não seriam esquecidos por Deus, e cujas almas imortais também têm seu caminho a percorrer, também coexistem lado a lado da humanidade em muitos dos planos, inclusive porque temos necessidade deles para entender a nós mesmos.